Bom, gente, eu vou estar entrando numa polêmica agora. Meu nome é Lucas Miranda, eu sou deísta. Eu vou estar respondendo o seu Antônio Miranda, respeitosamente, do canal Teologia Reversa, do qual eu sou membro. Eu gosto muito dos seus vídeos. Eu não tenho de maneira nenhuma aqui nada contra o senhor, nem quero estar refutando de alguma maneira os seus vídeos ou algum deles. Eu quero expor a minha opinião, a minha posição, né? E durante o vídeo pode-se perceber algum momento de inflexão que a gente vai se divergir de opinião. E é este o ponto do qual se trata este vídeo. Eu vou expondo, a maneira que eu for expondo, você vai percebendo a minha divergência com o Antônio. Da seguinte maneira, para a gente começar a falar a respeito se Deus não existe, afirmando Ele não existe, primeiramente você tem que dizer o que é este algo que não existe. Por que ele não existe? Primeiro você tem que afirmar o que é este algo, para você dizer, este algo não existe, né? Segundo a própria lei de lógica que o Antônio cita, então vamos partir do pressuposto do que é Deus. Porque se a gente for dizer sobre a perspectiva religiosa, que todas as religiões estão erradas, todas as teologias estão erradas, ok, está certo. Nós podemos partir do pressuposto que não existe mágica no universo. No universo não é algo mágico, inexplicado. Então, nós temos aí explicações para várias atitudes que o universo tem, seus fenômenos, que a gente consegue explicar. Então, ele não é mágico, ele apenas fornece aquilo que é de sua natureza, sua essência permite ele ser. Então, partindo desse pressuposto, o que é Deus? Deus, se você pegar a teologia cristã, ele vai ser onisciente, onipresente, onibenevolente. Mas se você pegar em outras religiões, ele não vai ter todos esses atributos. Inclusive as outras religiões mais antigas, ele não tem estes atributos. Às vezes eles se comportavam mais como um ser superior com poder e autoridade, mas que não tinha alguns atributos desses. Por exemplo, onipresença, onisciente. A alegação Deus não existe não é um consenso acadêmico e nem uma verdade científica. Para afirmar que Deus não existe, primeiro teríamos que perguntar o que é Deus. Para você afirmar que algo existe ou não existe, primeiro temos que saber o que é esse algo que estamos confirmando ou invalidando a sua existência. E Deus, ele é um conceito que ele nasceu quando o ser humano ele conceituava a sua existência, os elementos que compunham a sua existência, e dava nomenclaturas para esses conceitos. O que para ele antes era a essência da natureza e os seus fenômenos diversos que ele não conhecia, que eram intrínsecos à natureza e que fazia parte da sua vida e da sua necessidade. Então, por exemplo, o sagrado que me aquece, que era assim que era visto o sol, o sagrado que mata a minha sede, que seria a água, o sagrado do solo, que nasce as plantas que alimentam os animais, os seres vivos. Então, os conceitos eles foram passando revoluções. Esses conceitos foram revolucionados dentro das sociedades humanas. A sua necessidade foi chamando esses conceitos para dentro dessa sociedade. Então, para falar sobre Deus, você teria que dizer o que esse Deus é, porque se ele está atrelado teologicamente a uma religião, você deveria definir primeiro de qual religião estamos tratando essa teologia, esse Deus, sobre qual perspectiva religiosa. Então, quando assumimos que todas as religiões, todas as formas de crenças teológicas, isso é Deus, e essas formas teológicas elas não existem, você poderia dizer elas estão erradas em seus conceitos base.
O Deus dessas religiões não existe. A teologia dessas religiões, o Deus dessas teologias não existe. Aí é uma afirmação, uma alegação verdadeira, um axioma. Então, como partimos da ideia de Deus, do conceito mor do que é Deus, aí nós temos que pegar esses atributos de algum lugar. Vai ser de alguma religião? De onde que nós vamos tirar esse conceito Deus, né? O que ele é, para ele ser identificado como Deus? Vamos pegar a lei que o Antônio mesmo gosta de utilizar, a lei da lógica, né? Primeiro nós temos que dar uma identidade para esse Deus, né? O que ele é. Para ser Deus, o que algo deve ter, né? Quais atributos? Porque nem sempre é o Deus onipresente, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus da religião judaico-cristã, né? Então, antes mesmo disso, quando os deuses eram antropomorfizados, eles haviam limites, eles haviam os seus limites, eles eram mais parecidos com os seres humanos. E à medida que o ser humano vai evoluindo na sua sociedade, jogando Deus para cima, sempre acima de seus próprios conceitos de sua época, aí nós vamos encontrando na filosofia esse Deus, né, que é mais helenístico, né, ele é mais abrangente, e aí corresponde à fé de todo mundo, né, que é a expectativa que o ser humano tem de ter uma base narrativa, né? Isso é importante para o ser humano, sempre foi importante. Porque quando você acredita em algo, você cria uma narrativa para a sua mente, ativa uma área do seu cérebro chamada córtex ventromedial, que é responsável por orientar os seus objetivos, tornar eles mais claros para a sua mente, e isso reflete nos seus comportamentos. Formar crenças em sua mente te ajuda a clarear os seus objetivos, a ter mais autocontrole, aumentar a sua capacidade de ter disciplina. E quando você não tem uma narrativa, você pode desenvolver doenças neurológicas. Por exemplo, as neuroses, quando você não sabe o que é e o que não é, relativiza tudo e não ter uma expectativa sobre o seu futuro, né? E aumentar a sua ansiedade. Disso daí você pode ter uma depressão. Então, é importante para o ser humano, tanto hoje quanto do passado, a gente criar essas narrativas. E a religião, ela pega narrativas que confortam, consolam a gente das nossas crises existenciais. Então, voltamos à premissa desse vídeo. Se o universo é tudo que existe, toda a matéria que existe está contida dentro deste universo, e a consciência nossa também é parte desse processo que está contido dentro deste universo, então o universo gerou uma consciência. Então podemos presumir que se Deus, se é uma consciência cósmica, universal, única, universal, se ele é o todo, e ele é uma matéria, e a matéria está contida em nós, e nós somos conscientes, podemos tirar daí que o universo, ele gerou consciência, ele é consciente, né? Porque nós somos conscientes. Então, nós somos transformadores conscientes deliberadamente da matéria. Então, nós seríamos os deuses. Nessa premissa, pressupondo que Deus seja em si uma consciência metafísica sobre a matéria. Então, nós seríamos deuses perante esse parâmetro. Então, imagine, pois, meu amigo, minha amiga, religioso ou ateu, se essa consciência ela tiver em outro patamar, como na escala de Kardashev, onde ele utiliza um parâmetro para medir o nível do intelecto desse ser através da energia que ele domina, nós estamos nem na civilização tipo 1. Imagina, pois, uma civilização de tipo 2 ou tipo 3. O que eles dominariam? Sob quais matérias eles poderiam moldar ou trabalhar esses seres transformadores bem acima do nosso intelecto? O que eles poderiam fazer? O que eles seriam para nós?
depende da nossa interpretação, da nossa consciência. Porque quem está num nível abaixo da consciência, do intelecto, né, vamos dizer assim, desses seres de civilizações superiores à nossa, eles seriam, sob nosso julgamento, deuses para nós. Por exemplo, se eles dominam o espaço, o tempo, se eles conseguem transmutar a matéria, se eles conseguem teletransportar, se eles conseguem fazer façanhas das quais nós não conseguimos explicar com a nossa ciência, para nós seria mágica. Então, mágica nada mais é do que uma ciência que a gente ainda não conseguiu explicar. E nesse ponto, quem não detém essa ciência vai interpretar teologicamente, porque é assim que a gente foi ensinado a conceituar, tanto que, como eu disse no começo do vídeo, que nós conceituamos como sagrado as coisas que estão intrinsecamente ligadas à nossa necessidade humana. Então, nós fomos conceituando o sagrado que nos ilumina, nos aquece, o sagrado que mata a nossa sede, que é a água. Então, nós vamos conceituando com nomenclaturas teóforas, né? Tudo aquilo que envolve a nossa sobrevivência, a nossa necessidade. E nesse ponto, nós iríamos dar essa nomenclatura a esses seres desse tipo de civilizações. Então, a não ser que nós tenhamos uma ciência no qual a gente possamos compreender qual seria o nível do intelecto desse ser que nos seria apresentado, se a gente não tivesse compreensão, nós iríamos julgar ele como seres extraterrestres ou seres divinos. Depende da interpretação, do conceito que cada um tem. Mas como nos foi ensinado, nós conceituaríamos como algo sagrado. Então, criaríamos uma teologia para explicá-lo, né? E é sobre este parâmetro, que é o meu segundo argumento, que a pessoa ela tem o direito dela interpretar essa divindade, esse ser que é superior, civilizatoriamente superior ao nosso. Então, a gente tem que interpretar eles como seres divinos. Bom, gente, este copo representa o universo. Tudo que contempla o universo está contido dentro deste copo. Aqui temos essa forma geométrica que representa a matéria que está contida dentro do universo. Aqui temos outra. Aqui outra. Aqui outra. Tudo que está fora do universo não existe. Tudo que está contido aqui dentro do universo contempla tudo que existe. Aqui temos várias formas geométricas. Não há possibilidade de se criar outras que não estejam aqui contidas. Correto? Vocês só podem misturar as cores, as formas que está contida aqui dentro. Então, vocês concordam comigo que é limitado as possibilidades de se criar novas formas e novas cores através do que aqui está contido? Se vocês tivessem que fazer um bolo, vocês teriam que usar somente os ingredientes que estão dentro deste copo. Sabe o que mais está contido aqui dentro deste copo? A sua consciência. Então, se a sua consciência estava aqui dentro e ela, para surgir, ela só levou tempo unindo essas formas, e através delas juntas você adquiriu vida, era apenas questão de tempo e proporção dessas formas se unindo até se formar a química que geraria a vida, e da vida surgiria a sua consciência. O que indica
que era questão de tempo o percurso que o universo levaria para essas formas adquirirem vida lá na frente. Então, o universo estava predestinado a mudar essas formas e, através da mudança dessas formas, gerar a vida. Era uma potência que já estava dentro dele, que já estava contido dentro dele. A vida já estava contida dentro do universo. A sua consciência já estava contida dentro do universo. E essa é a parte mais complexa desse meu vídeo, porque eu vou explicar o Logos, que antecedeu o cristianismo, que é a parte inteligível, onde se desenvolveu a metodologia científica através da filosofia grega, na qual a Karen Armstrong ela vem relatando que ela foi se desenvolvendo até certo ponto, onde o teocentrismo tomou conta. Novamente, nós temos aí ele subjugado pela teologia, os seus conceitos teológicos, no qual a igreja depois ela começa a transcrever a sua teologia e só volta novamente o Logos lá a partir da Renascença, onde os valores greco-romanos eles voltam a existir, volta o antropocentrismo. Então, nessa luta de classes, onde se questiona as autoridades, que elas são elevadas pela igreja, então esse questionamento endossou, esse uso da verdade, essa busca pela verdade, que tinha sido usada, manipulada, pelos monarcas, através da religião, que eram da igreja. E aí, quem fica muito feliz com isso, diga-se de passagem, vamos entender isso, que é os reformadores. O protestantismo ele surge durante esse período, eles tentam reformar a igreja, trazer o Logos para dentro da igreja, os valores filosóficos. Então, nós temos aí um grave problema que nós vamos ter que explicar, justificar teologicamente o Logos sendo aplicado à religião, à teologia. Então se temos uma verdade que agora descobrimos, nós temos que trazê-la para dentro da religião. Isso é muito complicado quando alguém pega a literalidade de um livro sagrado, que é o caso dos reformadores, porque a igreja seguiu os parâmetros da tradição, eles experienciavam a fé, experienciavam o mito, então eles experienciavam os arquétipos que foram construídos ao longo de séculos, milênios, que transmitiram essa mensagem salvífica que culminou no cristianismo. E aí os reformadores vêm trazendo essa verdade absoluta que está na literalidade do livro sagrado para eles agora, que estão surgindo agora e dependem das profecias que os próprios pais da igreja criaram. A Bíblia foi feita para a igreja, pela igreja, para a igreja. E os reformadores, eles não entenderam isso. Eles entenderam que era um livro sagrado, eles pegaram o canon dessa igreja e vêm reformulando, reinterpretando. E aí nós temos hoje, ainda com o desenvolvimento da ciência, que eles não conseguem mais incorporar essas metodologias científicas, porque aí as verdades vão se emergindo. Nós temos a arqueologia, nós temos métodos de identificação, saber datação, nós temos aí o carbono 14 e outros métodos de investigação, que é aí no qual a gente vai descobrindo que tudo se tratava de uma narrativa teológica, que eles povos experienciavam, retratavam muito bem aquilo, e para a gente, nós entendemos a perspectiva religiosa, extraímos a informação dessa perspectiva religiosa e trazemos para o campo das ciências, que é a história, que é a arqueologia, egiptologia, Isso, e agora virou um conhecimento e não mais apenas um disse, não me disse.
Se já sabemos que mágica não existe, nisso concordamos, não significa que não existe uma ciência da qual não possamos explicar que existe uma consciência além da que conhecemos. Então, quando regredimos as interpretações que chamamos de religiões acerca da sua teologia, conceituando o sagrado, nós nos voltamos para os arquétipos, que começamos a compreender melhor que essas camadas teológicas, no cristianismo principalmente, são amalgamadas em várias outras teologias, inclusive filosofias como o estoicismo, que vem trazendo, através da sua arte, através da sua liturgia, sua literatura, esses arquétipos que nós estipulamos, que fica incrustado no nosso subconsciente, por isso são mensagens subliminares, ocultas, sobre a piedade, sobre união, compartilhamento, repartição, igualdade, vem das camadas mais pobres que nós vemos esse pedido da sociedade, da base da pirâmide, por socializar esses consumos, né, que eram muito restritos, limitados para os mais pobres. Então, uma luta de classes entre a classe dominante e a classe subjugada, onde nós vemos que tudo isso faz parte de um arquétipo de aceitação e de busca pela compreensão da sua situação, da sua realidade, de conformação. Então nós temos aqui, por exemplo, o jantar da Santa Ceia, onde nós vemos Jesus repartir o pão, ensinando como se deveria ser feito o jantar. Nós temos várias e várias analogias, associações a outras mitologias. Aí vão dizer que porque existe outras iguais no cristianismo, não significa que desmente o cristianismo, porque o cristianismo, do qual essas pessoas que conhecem literalmente a Bíblia, isso daí parte de um pressuposto nascido do protestantismo, de uma narrativa teológica do protestantismo, que não vive uma experiência de fé do cristianismo católico, por exemplo, que não vive a literalidade da Bíblia, né? Eles não se apegam à literalidade do sagrado, das escrituras, mas sim ao sagrado da tradição, dos pais da igreja, os formadores da igreja, né? Os pais. Então, nós temos aí uma tradição de arquétipos sendo repassados, a mensagem salvífica para as próximas gerações. Ah, mas eles são errados, mas eles cometeram crimes, né? Corrupção, mas estão mentindo para as pessoas enquanto eles estão pregando lá nos seus púlpitos, enquanto eles estão ali na missa, eles estão pregando que isso dali aconteceu, que isso ali é real. Sim, para que o arquétipo funcione, fica na mente das pessoas a mensagem, ele está transmitindo a mensagem, a teologia. A mensagem que ele quer transmitir para as pessoas é salvífica, que as outras religiões faziam o mesmo, que a filosofia vem ensinando, mas através de uma mensagem subliminar e através de uma narrativa teológica. Por exemplo, esse arquétipo cristão, quer dizer, pagão, do Olimpo. Aqui são vários deuses retratando o mesmo estereótipo que vemos no cristianismo, para transmitir a mesma mensagem teológica, para que as pessoas copiem para a sua vida, que elevem seus pensamentos. Você vai vendo os contornos para elevação da consciência, se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída moralmente. Então, tudo isso aí foi pensado, elaborado. E no livro de Karen Armstrong, onde ela conta a origem e a importância do mito para a sociedade, para conceituar os fenômenos, para conceituar a natureza e tudo aquilo que é importante às necessidades humanas, nós vemos essa necessidade que o mito tem
para a sociedade, para criar a narrativa, essa narrativa do qual eu falei mais cedo. Então, vemos também, em outro livro também, que eu vou usar de referência aqui, o livro da Filosofia do Ocidental. Logo, se não existe mágica no universo, significa que tudo que existe nele é explicável, tangível. E supondo que um ser no qual a gente não precisa chamá-lo de Deus, conceituá-lo como sagrado ou divino, ou chame assim, ou chame de extraterrestre ou extradimensional, extra-universal, extra fora do universo, não significa que esse ser não exista, porque o universo realmente pode ser simulado. E daí eu concluo que há possibilidade de tanto dele existir quanto não existir. Daí eu me dito deísta, porque eu não tenho como excluir essa possibilidade.